Muito tem se falado na guerra comercial entre China e Estados A Unidos. economia da China teve o maior crescimento dos últimos... A China ultrapassa o Banco Mundial. A economia chinesa aí apresentando um crescimento de 4,5%. Em um cenário próximo, para a surpresa do mundo, a China supera os Estados Unidos e se torna a principal economia global. No entanto, é interessante notar que antes da China, o Japão era o país destinado a ultrapassar os Estados Unidos e tornar-se a maior economia mundial. No contexto dessa rivalidade sino-americana, décadas atrás, o Japão estava experimentando um crescimento mais acelerado do que a China atualmente. No entanto, o que levou o Japão a estagnar e perder essa competição com os Estados Unidos? Qual é o motivo por trás da estagnação persistente que o Japão enfrenta até hoje? Hoje, não vou apenas falar sobre a chamada geração perdida, mas sobre as gerações perdidas do Japão. Até o final da década de 1960, a recuperação do Japão estava praticamente completa. Ele havia renascido das cinzas da Segunda Guerra Mundial para o primeiro escalão das potências econômicas. Para seu governo e grandes empresas, era hora de passar da recuperação para a dominação. A economia do Japão não apenas estava em alta, mas também estava amadurecendo. Produtos simples como têxteis e equipamentos de iluminação diminuíam em importância em comparação com bens manufaturados mais complexos, como carros, navios e eletrônicos. A capacidade industrial aprimorada também estava chegando aos consumidores. De repente, cada família japonesa precisava de seus 3 tesouros: uma geladeira, uma máquina de lavar e uma TV. O todo-poderoso MIT, que passara anos protegendo empresas japonesas ao forçar empresas estrangeiras a licenciar sua tecnologia para produtores japoneses a taxas com desconto como condição para fazer negócios no Japão, estava em busca de novas oportunidades. O MIT concentrou-se em semicondutores em 1970. Eles reorganizaram a indústria de computadores japonesa, que antes era composta por 6 empresas separadas, em 3 grupos emparelhados. Isso evoluiu para uma coordenação direta de pesquisa e desenvolvimento em toda a indústria de semicondutores japonesa. Em pouco tempo, o projeto VLSI, Circuitos Integrados de Muito Grande Escala, reuniu 5 das principais empresas de semicondutores do Japão. NS, Toshiba, Hitachi, Mitsubishi e Fujitsu. Coletivamente, eram frequentemente conhecidas como as empresas elétricas gerais do Japão. Na época, essas eram algumas das maiores empresas do Japão, o que significava que também tinham uma influência crescente no exterior. A Hitachi era uma das maiores produtoras mundiais de computadores analógicos. A Toshiba controlava 63 subsidiárias e empregava mais de 100 mil pessoas. A Mitsubishi era um conglomerado massivo que extraía gás natural no Sultanato de Brunei e carvão na Austrália. E a Fujitsu estava na vanguarda da produção de computadores no Japão. Essas eram empresas grandes e normalmente eram grandes rivais, mas foram unidas por uma causa comum: superar a liderança mantida por concorrentes estrangeiros, principalmente empresas dos Estados Unidos, na produção de alta tecnologia. O projeto VLSI seguiu o mesmo plano que já havia servido bem ao Japão. Os participantes tinham acesso fácil à capital, aos benefícios da pesquisa patrocinada pelo governo, ao talento em engenharia e a estratégias para licenciar tecnologia de fornecedores estrangeiros. O projeto também atribuiu diferentes partes do processo de microfabricação aos funcionários de pesquisa e desenvolvimento das empresas participantes. Curiosamente, ele excluía eletrônicos de consumo, como os produzidos pela Sony. Isso era tudo sobre a indústria. O projeto VLSI começou em 1976. Quando terminou em 1980, havia gerado mais de 1.000 patentes em todas as partes do processo de microfabricação. Tornou-se rapidamente aparente que ele havia ajudado a impulsionar a indústria de semicondutores em crescimento do Japão. Em 1982, empresas japonesas de semicondutores estavam produzindo mais chips de memória de acesso aleatório dinâmica, DRAMs, do que os Estados Unidos. Em 1983,
eles ainda estavam gastando mais dinheiro em novas instalações. Na metade da década, o Japão estava gastando mais em pesquisa e desenvolvimento e produzindo mais produtos de semicondutores no total do que os Estados Unidos. Segundo um relatório da época, as empresas japonesas controlavam 90% da produção mundial de drums de 256. É quase impossível acreditar que apenas 40 anos antes, as cidades e a economia do Japão estavam em ruínas. Agora, o país estava consumindo mais semicondutores do que os Estados Unidos e os incorporando em carros, computadores e outros produtos de alta tecnologia. O modelo econômico do Japão combinava várias características-chave: forte influência do governo, estreita colaboração entre bancos e fabricantes, um sistema educacional excepcional que produzia graduados altamente qualificados, proteção contra concorrentes estrangeiros, salários baixos e uma moeda desvalorizada que tornava suas exportações mais atraentes. Mas há outro aspecto importante que ainda não mencionei. John Gibbons era um físico que passou 15 anos no Laboratório Nacional de Oak Ridge e depois teve uma longa e distinta carreira no governo. Ele tinha isso a dizer sobre outra das principais forças do Japão. Nós oferecíamos doutorados gratuitos em ciência nuclear para seus estudantes e os trazíamos para Oak Ridge. Mas você precisa perceber que os japoneses já possuíam habilidades e técnicas tradicionais. Estavam à nossa frente em produtividade e na fabricação de automóveis em aço e robótica. Eles recrutam seus gerentes diretamente do chão de fábrica, enquanto nós recrutamos os nossos em faculdades de direito. O que John estava falando estava intimamente relacionado ao sistema educacional líder do Japão, mas não era exatamente a mesma coisa. Há uma palavra importante em japonês, monozukuri. Sua tradução literal é produção ou fabricação de coisas. É o termo japonês para manufatura, mas tem um significado mais amplo que engloba progresso tecnológico, know-how e desejo de inovar. Embora o termo monozukuri não fosse utilizado na época, ele ajuda a explicar os séculos de experiência do Japão na produção de artesanato fino e cerâmica. Também ajuda a explicar por que seus fabricantes em campos diversos como construção naval, fabricação de automóveis e eletrônicos alcançaram feitos tão incríveis tão rapidamente. Quando pensamos no legado da manufatura japonesa, é fácil pensar em gadgets ou carros específicos, como o Sony Walkman ou o rádio transistorizado TR-63, o PlayStation ou o Toyota Corolla. Mas as maiores inovações não eram os produtos, eram os processos. Você já ouviu falar em manufatura enxuta, certo? Ou produção just in time. Ambos foram fortemente baseados no sistema de produção da Toyota, uma prática abrangente de gerenciamento desenvolvida por seus engenheiros industriais ao longo de 25 anos após a Segunda Guerra Mundial. E o que dizer do Kaizen, a prática de melhoria contínua incremental? Curiosamente, alguns desses conceitos foram introduzidos por professores de negócios americanos durante o período de ocupação dos Estados Unidos nas salas de aula e fábricas japonesas. Eles encontraram solo fértil. Eram métodos para aumentar a produção com máxima eficiência e mínimo desperdício, e são parte do motivo pelo qual os fabricantes japoneses alcançaram a dominação que tiveram por um curto período de tempo. O rápido crescimento do Japão na produção de semicondutores é parte da razão pela qual ele se tornou a segunda maior economia do mundo. No entanto, em vez de saudar a incrível ascensão do Japão como uma história de sucesso surpreendente, muitos americanos estavam muito irritados. Apenas 40 anos antes, a Hitachi estava fabricando armas usadas na Segunda Guerra Mundial. Agora, parecia estar incentivando seus representantes de vendas a se envolverem em outro tipo de guerra, uma guerra comercial. Muitas das reclamações americanas eram bem fundamentadas. O Amichei subsidiava empresas de semicondutores japonesas, permitindo que vendessem a preços relativamente baixos nos mercados estrangeiros, uma prática comercial conhecida como dumping. Em 1985, o déficit comercial dos Estados Unidos com o Japão estava em cerca de 50 bilhões de dólares. No entanto, a comunidade e os líderes políticos nem sempre expressavam sua raiva da maneira correta. Um incidente notório ocorreu quando uma subsidiária da Toshiba vendeu secretamente equipamentos para a União Soviética, tornando seus submarinos mais silenciosos e, portanto, mais perigosos para a Marinha dos Estados Unidos. Em resposta, 9 membros do Congresso se reuniram no Capitólio dos Estados Unidos e destruíram um rádio Toshiba com marretas.
As imagens foram repetidas vezes na televisão japonesa, como exemplo da intolerância americana. O bashing do Japão encontrou eco em uma grande parte do público americano na década de 1980, desde empresas automotivas em Detroit até fabricantes de eletrônicos no Vale do Silício. A manufatura americana estava em declínio. Em 1989, 32 das 50 maiores empresas do mundo em capitalização de mercado eram japonesas? Em 2018, havia apenas uma, a Toyota. A principal preocupação da política japonesa desde a última década tem sido reviver a dinâmica cultura de crescimento econômico, que era uma espécie de religião secular. Mas apesar dos melhores esforços de líderes como o falecido Abe Shinzo, que passou seu segundo mandato de primeiro-ministro tentando estimular a economia, o gigante adormecido não acordou. Por quê? Porque além das enormes mudanças que mencionei, há outros fatores que pesam fortemente contra o Japão. O primeiro é a demografia. O Japão é realmente velho, eles vendem mais fraldas para adultos do que para bebês. A geração do baby boom nascida no final dos anos 40 e 50 está se aposentando. E não há pessoas jovens o suficiente para substituí-los. Em 2014, a população do Japão era de 127 milhões. E com as taxas atuais, espera-se que caia para 107 milhões até 2050. Como você pode esperar estar na vanguarda das ideias e tecnologias que moldam o futuro se você é velho demais para aproveitar essas oportunidades? O desafio demográfico do Japão está intimamente relacionado a outro problema: a relutância do país em admitir novas pessoas e novas ideias. Essas pessoas trazem consigo uma cultura de dinamismo e otimismo, construída em grande parte nas contribuições de imigrantes qualificados que desejam melhorar suas vidas e contribuir para a próxima geração de inovações. Outra questão é que, tendo estado em declínio por tanto tempo quanto esteve em ascensão, o Japão tem muito terreno para recuperar para alcançar países como os Estados Unidos e a China. O colapso econômico do Japão na década de 90 foi tão devastador e traumático que o povo japonês se refere a ela como a década perdida, embora hoje seja mais preciso dizer décadas perdidas. Como foi? Vamos pintar um quadro. O crescimento econômico do Japão desacelerou para quase metade de sua participação de mercado em indústrias críticas, como semicondutores, despencou. Isso significou que as empresas japonesas de eletrônicos, que estavam ascendendo até recentemente, começaram a se tornar irrelevantes. Em 2005, quando a Apple construiu o iPod, Steve Jobs precisava estar no Japão regularmente, porque as empresas japonesas produziam 70% das peças, que eram alguns dos principais fornecedores da Apple. Mas apenas 5 anos depois, a Apple havia mudado sua estratégia de fabricação longe do Japão e em direção à China. Em 29 de dezembro de 1989, o índice do mercado de ações do Japão atingiu o pico de 39.916 pontos, quase 5 vezes mais alto do que no início da década. Nunca chegou perto desse ponto desde então. Em agosto de 1990, tinha caído pela metade. Outros ativos também começaram a entrar em colapso. Desesperado, o Banco do Japão aumentou as taxas de juros na tentativa de tirar o ar da bolha, mas era tarde demais. Privadas de capital e de repente forçadas a pagar empréstimos com altas taxas de juros, muitas empresas japonesas faliram. Mas um crash de preços de ativos é apenas metade da história do colapso do Japão. A outra metade é sobre a incapacidade de responder às mudanças. No final dos anos 1989 e início dos anos 1990, outras nações, especialmente os vizinhos do leste asiático do Japão, estavam avançando. A indústria de semicondutores de Taiwan, liderada pela TSMC, começou a ganhar participação de mercado. Na Coreia do Sul, novos conglomerados como Samsung, Hyundai, LG e outros estavam contribuindo para o próprio milagre econômico do país, ajudados por custos de mão de obra mais baixos e apoio governamental mais bem direcionado para pesquisa e desenvolvimento empresarial e investimento. A Coreia do Sul alcançou e, em grande parte, superou o Japão em semicondutores,
enquanto a economia da China estava saindo das dificuldades sob a liderança de Deng Xiaoping. Eles estudaram de perto as políticas industriais do Japão e estavam aplicando as lições. Outros países estavam alcançando e avançando na participação de mercado do Japão, assim como haviam feito em décadas anteriores. O governo e o Banco Central do Japão falharam nos momentos-chave, assim como suas empresas. Elas pararam de inovar e se expandiram para áreas que eram distrações, como seguros e estúdios de cinema, ou que não faziam parte de seus negócios principais, como usinas nucleares. No entanto, a maior razão para o fracasso das empresas japonesas foi o modelo de negócios que permitiu que os kariatsu crescessem tão grandes em primeiro lugar. Uma colaboração próxima com o governo, um foco pesado em indústrias tradicionais e uma relutância em admitir empresas, pessoas e ideias estrangeiras. Essas estratégias não conseguiram enfrentar dois desenvolvimentos importantes na economia global: a descentralização das cadeias de suprimentos e o software. Vamos começar com o primeiro. Ao longo do século XX, as cadeias de suprimentos eram centralizadas, o que recompensava fabricantes verticalmente integrados, que podiam controlar o processo de produção desde a pesquisa e encontrar financiamento até a produção, montagem final e distribuição. Isso ajuda a explicar o sucesso de indústrias como a fabricação de carros em Detroit, construção naval na Inglaterra e manufatura de eletrônicos no Japão. A globalização, que é a liberalização das barreiras comerciais e melhorias nos transportes e comunicações, mudou tudo isso. Hoje, a produção é altamente modular e as cadeias de suprimentos são globais, priorizando a flexibilidade e significando que o capital flui para jurisdições com custos mais baixos. Os fabricantes fazem um uso maior de terceirização e transferem suas operações para o exterior, além de comprar de fornecedores estrangeiros. A fabricação descentralizada minou a vantagem competitiva dos keiretsu do Japão, que dependiam de relacionamentos de longo prazo com fornecedores, bancos e trabalhadores. É interessante comparar a força contínua do Japão em produtos caracterizados por produção interna, como carros e câmeras, com suas fraquezas naqueles que mudaram para a produção modular, como smartphones. Não há exemplo melhor do que os semicondutores. A TSMC ajudou a desmembrar o que era uma indústria altamente centralizada. Boas notícias para eles e as centenas de startups que podiam terceirizar sua fabricação, mas más notícias para o Japão. A segunda parte da transformação na fabricação foi o aumento do software. Você pode pensar que o Japão se destacaria em software. Afinal, eles trouxeram para o mundo o Kaizen, a prática de melhoria contínua e incremental. Mas o Japão não conseguiu operar na vanguarda do desenvolvimento de software. Muitos economistas realmente apontaram a fraqueza do Japão em software como o maior fator único no declínio competitivo do país em relação aos Estados Unidos. Um estudo descobriu que empresas dos Estados Unidos que melhoraram seu desempenho ao longo dos anos 90 tiveram as maiores melhorias nas áreas em que o software era mais crítico. Pense em tantos produtos eletrônicos que associamos à era do domínio japonês, dispositivos de entretenimento pessoal como o Sony Walkman ou o Nintendo Game Boy, câmeras feitas por empresas como Nikon e carros eficientes e confiáveis como o Toyota Corolla. Todos esses são ótimos produtos que se basearam na superioridade do Japão na fabricação artesanal, mas eram todos produtos fundamentalmente mecânicos. O Japão sofreu a recessão Indaco na metade da década de 1980, que a maioria dos economistas concorda hoje que foi causada pela rápida valorização de sua moeda, o iene. A valorização do iene minou a vantagem tradicional do Japão em exportações e investimentos de capital, que havia sido a causa de grande parte de sua força econômica entre os anos 1960 e 1980. O governo japonês respondeu adotando uma política fiscal expansiva, ao mesmo tempo em que o Banco do Japão, que havia declarado a redução da valorização do iene como uma prioridade nacional, perseguiu uma política monetária agressiva de afrouxamento.
Eventualmente, após repetidos cortes nas taxas de juros, o iene começou a cair de valor. As políticas do Banco do Japão não apenas engendraram uma desvalorização da moeda, mas também inflaram enormemente os valores dos ativos. Eram métodos para aumentar a produção com máxima eficiência e mínimo desperdício, e são parte do motivo pelo qual os fabricantes japoneses alcançaram a dominação que tiveram por um curto período de tempo. Orientado por um governo visionário e vigoroso trabalhando em conjunto com os setores industrial e bancário, houve uma época em que parecia que o Japão e as empresas de tecnologia japonesas poderiam governar o mundo. Essa era de domínio acabou. Hoje, o Japão enfrenta desafios massivos. Vamos torcer para que, como fez no passado, ele consiga superá-los e criar outro milagre econômico. Obrigado por assistir esse documentário.